Olá galera, bom dia, bem-vindo a mais uma aula do site avalemia.com.br. Dá bom dia pro Zeca, é isso. Galera, hoje a gente vai trabalhar aqui, ó, movimento circular uniforme. Uma matéria importante pra caramba pro Enem, beleza? Então ligado aqui, ó. O que vai ser o movimento circular uniforme? Obviamente o movimento em que a trajetória é o quê? Circular, isso, muito bem. E esse uniforme significa que o valor, não esquece, ó, que valor é a mesma coisa que módulo. Ok? O valor da velocidade é constante. Beleza? Zé, cara, que velocidade? Aquela velocidade que a gente viu antes. 10 metros por segundo, 10 km por hora. Tá o roteiro aqui, beleza? 10 metros por segundo, 10 km por hora. O valor da velocidade permanece constante. Como é que vai ser? Ó? Quais são as características do movimento circular uniforme? Primeiro, já falamos, né? A trajetória do corpo é circular. Beleza? A segunda, ó, a gente tem que saber em cada ponto da trajetória desenhar a velocidade do corpo. Então o corpo ali, né, ele vai assumir várias posições e em cada ponto a gente tem que saber desenhar qual é a direção e o sentido da velocidade. Vamos supor que esse corpo, ó, assim como na animação, né, ele gira no sentido horário. Eu quero saber, ó, qual é a velocidade do corpo quando ele passa por aqui. Ele está girando assim, ó. Para onde que aponta a velocidade do corpo quando ele passa aqui? Boa. A velocidade aponta para direita. E quando ele passa aqui, a velocidade dele é para baixo. E aqui, para a esquerda. E aqui, para cima. Zeca, como é que sabe isso? É simples, né? Cara, imagina aqui, ó, o cara amarra uma rolha no cordão e começa a girar a rolha. Movimento circular. Se o cordão arrebenta nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a rolha vai para onde? Para baixo. Se a rolha vai para baixo, lembra de inércia? Ó, você está andando, a tendência é continuar andando. É porque a velocidade dela aqui já era para baixo. Caso o cordão arrebentasse aqui em cima, a rolha iria para a direita. Caso arrebentasse lá embaixo, iria para a esquerda. Então a velocidade, se a gente observar, ó, ela sempre forma com o raio da trajetória, vou desenhar o raio aqui, né? O raio da trajetória, a velocidade sempre forma um ângulo de 90 graus. 90 graus. O que é isso, Zeca? A velocidade do corpo. A velocidade do corpo, ó, sempre forma com o raio um ângulo de 90 graus. Só tem um jeito diferente de falar isso, né? Falar que a velocidade forma com o raio um ângulo de 90 é a mesma coisa que falar, ó, que a velocidade é tangente à trajetória. Você sabe o que é uma reta tangente? Uma reta tangente, ó, é uma reta que corta a circunferência. Uma reta tangente é uma circunferência, né? É uma reta que corta a circunferência em apenas um ponto. Vamos supor, ó, que eu quero passar uma reta tangente a essa circunferência que passe por esse ponto vermelho. Cara, se a reta for assim, ó, ela não é tangente, porque ela corta a circunferência em 2 pontos. Se for assim, ó, também não é tangente, porque corta em 2 pontos. Se ela for assim, ela é tangente, porque ela corta a circunferência só no ponto vermelho. Viram isso? Um pouquinho inclinada para 2 pontos. 2 pontos. Aqui um ponto só. Essa é a única reta, ó, que passa pelo ponto vermelho e é tangente à trajetória. Cara, percebe o seguinte, que para a reta ser tangente à trajetória, olha só o desenho dela. Está em cima do V aqui, ó. Ela tem que formar com o raio um ângulo de quanto? 90 graus. Então, no movimento circular uniforme, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Tudo bem? Ou perpendicular ao raio da trajetória. Anotaram isso? A velocidade vai ser sempre tangente à trajetória. Galera, aqui, ó. Uma coisa que o vestibular pergunta pra caramba é o seguinte, né? Se essa velocidade é constante ou não. Zeca, claro que é. Está escrito que é. Vamos pensar um pouquinho, né? Velocidade de uma grandeza escalar, uma grandeza vetorial. Perfeito, uma grandeza vetorial. Então ela tem módulo, direção e sentido. Galera, para que uma grandeza vetorial seja constante, não pode mudar o quê? Isso, nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Percebe o seguinte, ó. Essa velocidade aqui vale 10 e essa velocidade aqui vale 10. Isso aqui é tudo velocidade, né? Essas duas velocidades têm o mesmo valor, mas elas são iguais? Não, né? Por que elas não são iguais? Porque essa daqui é horizontal, essa daqui é o quê? Vertical. Essa velocidade vale 10 e essa velocidade vale 10.
Mas elas são iguais? Não, porque uma é para baixo, outra é para cima. Perfeito. Então, no movimento circular uniforme, apesar do módulo da velocidade ser constante, a velocidade não é constante. Zeca, por que a velocidade não é constante? Ela não é constante, porque ela muda a sua direção e sentido. A sua direção e sentido. Por isso ela não é constante. Beleza? O Zeca, mas muda só a direção e sentido. Mas é o suficiente. Quer ver? Olha só, né? Imagina que eu faça nessa caneta aqui, ó, dessa caneta, uma força de 10 newtons para cima. A caneta sobe. Eu faço uma força de 10 newtons para a direita. A caneta vai para a direita. Porque essas duas forças são iguais, as duas valem 10. Mas as duas são iguais? Não são, né? Tanto é que elas causam coisas diferentes. Uma faz a caneta subir e outra faz a caneta ir para a direita. E elas são diferentes só porque mudou o quê? A direção e o sentido. Só pelo fato de ter mudado a direção e o sentido, as forças não são iguais. Velocidade é a mesma coisa. Ó. Velocidade também é uma grandeza vetorial. Só pelo fato de mudar a direção e o sentido, pronto, a velocidade mudou. Então ela não é constante. Ok? Então cuidado com a alternativa no vestibular. Né? Você falar o seguinte, no MCU, a velocidade é constante. MCU é movimento circular uniforme. A velocidade é constante. É errado. Velocidade não é constante porque muda a direção e muda o sentido. Perfeito. Agora você falar assim, ó, no MCU, o módulo, o valor, a intensidade da velocidade é constante. É beleza. O valor é. O número vai ser sempre igual, ela vai valer sempre 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Sempre o mesmo valor. Ou sempre 20, 20, 20, 20. Qualquer valor, mas o valor vai permanecer sempre o mesmo. Então ela é constante apenas em módulo. A pergunta é a seguinte, né? Então, se no MCU a velocidade muda, se no MCU a velocidade muda, o movimento circular uniforme tem aceleração ou não tem aceleração? A gente já aprendeu, né? A aceleração muda a velocidade, lembra? Quanto mais rápido a velocidade mudar, maior a aceleração. Então, se no MCU a velocidade muda, o MCU tem ou não tem aceleração? Perfeito, tem. Tudo bem que vai ser uma aceleração especial, chamada de aceleração centrípeta. Qual é que é, Zé? Aceleração centrípeta. Ela recebe esse nome aqui, ó, aceleração centrípeta, porque ela aponta para o centro. Sempre que o corpo está girando aqui, ó, no movimento circular uniforme, vai existir, atuando sobre ele, ó, uma aceleração na direção do raio, apontando para o centro, chamada de aceleração centrípeta. Zeca, é uma aceleração comum? Galera, ó, é a aceleração do jeito que a gente estudou antes, na verdade. Tem a mesma unidade, metro por segundo ao quadrado no sistema internacional, beleza? A gente sente da mesma maneira que a gente vai ver, ó, ou se tu já deu uma olhada nas aulas de leis de Newton, tu vê que para ter aceleração tem que ter uma força, e para ter essa aceleração tem que ter uma força, só que ela é uma aceleração um pouquinho especial, porque ela não mexe no valor da velocidade, ela mexe só na direção e no sentido da velocidade. Tanto é que percebe o seguinte, né? Ela é uma aceleração que não ajuda nem atrapalha o movimento. Ela sempre forma com a velocidade um ângulo de 90 graus. Então ela é uma aceleração especial, que não ajuda nem atrapalha o movimento. Para calcular essa aceleração centrípeta, ó, pode assinar aí, né? A aceleração centrípeta, vamos aqui escrever então, vai? Para gente ter bonitinho no caderno. É uma aceleração, ó. É uma aceleração que muda apenas a direção e o sentido da velocidade. Galera, mas não muda, não muda o valor da velocidade. O valor da velocidade. Ela não mexe no valor, ela não ajuda nem atrapalha o movimento. Beleza? Ela mexe só na direção, no sentido. Ela garante
que o corpo esteja em movimento circular apenas, que mude a direção da velocidade. Se tu quiser dar uma pausinha, tu pode até dar uma olhadinha no começo da aula de força centrípeta, que a gente vai falar que para um corpo estar em movimento circular, sempre precisa de uma força resultante apontando para o centro. E essa força resultante causa aceleração centrípeta. Como no site a gente te dá essa oportunidade, né? Porque no colégio normal não, o cara não tem que esperar outra semana. Agora não, se quiser dar uma espiadinha, pode dar um pause e ver o comecinho daquela aula lá. Que aí o cara já dá uma reforçada em aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? Tem uma dedução de fórmula, só que a gente não vai fazer não. A aceleração centrípeta, a fórmulazinha dela vai ser assim, V² sobre R. Beleza? Então tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Quando que um corpo tem aceleração? Em 3 situações. Quando a velocidade aumenta, que daí a aceleração ajuda o movimento, e o movimento é chamado de acelerado. Quando a velocidade diminui, e daí a aceleração atrapalha o movimento, e o movimento é chamado de retardado. Ou quando faz curva, que daí vai ter uma aceleração especial, chamada de centrípeta. São 3 casos que tem aceleração. Velocidade aumenta, velocidade diminui e faz curva. Zé, como é que eu vou lembrar disso? Cara, não é fácil. Sempre que tem aceleração, a gente sente. Imagina o cara tá dentro daquele busão e tal, tudo em pedra. Daí estão lá indo para a universidade, a galera tudo já passou. Daí está todo mundo indo para a universidade. Daí o ônibus de repente acelera. A gente não sente? Sente, né? A gente tem a sensação de ser puxado para trás quando ele acelera. E quando ele freia? Tem a sensação de ser puxado para frente. E quando ele faz curva para a esquerda? Tem a sensação de ser puxado para a direita. Sempre que tem aceleração, a gente percebe o movimento. Velocidade constante, a gente já viu que não, né? Velocidade constante, em linha reta, para a gente tem a mesma sensação de estar parado. Mas quando tem aceleração, a gente sente. Quando a velocidade aumenta, quando a velocidade diminui e quando faz curva. São as 3 situações que tem aceleração. Tudo bem? Galera, essa é a parte mais complicadinha de MCU. O resto é muito fácil. Mas essa parte a gente tem que estar atento. É aqui que rolam as pegadinhas. Primeiro, pelo fato de ser uniforme, no vestibular ele vai te dizer que não tem aceleração. Pau errado. Tem aceleração. É uma aceleração um pouquinho diferente, mas é a aceleração centrípeta. Certo? Segunda coisa que ele vai te dizer é que a velocidade é constante. Errado. A velocidade é constante apenas em módulo. Certo? O resto é simples. O resto é só o cara saber o que significa as letrinhas e ter na fórmula. Vamos ver isso.